Oi, eu sou Cleo, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou falar para vocês a importância do autoconhecimento e 5 práticas que a gente pode fazer em casa, sozinhos, para obter mais autoconhecimento. Então vamos lá. Primeiramente, para explicar para vocês a importância do autoconhecimento, eu preciso falar para vocês a minha visão de mundo, o que eu entendo por autoconhecimento, tá? Imagina que você é um projetor, né? Aqueles que projetam a imagem numa parede branca, numa superfície branca. Imagina que você é um projetor e tudo aquilo que acontece na sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, sua situação social, etc. Tudo isso é a projeção que você está fazendo no mundo, tá? Eu vejo o mundo assim. Então, a partir daí, o que é autoconhecimento para mim? É não só eu conhecer quem eu, Cleo Vasconcelos, sou, né? Quem é Cleo de Matos Vasconcelos, o que eu faço, qual é a minha profissão, o que eu fiz desde o momento em que eu nasci até agora, quais são os meus gostos, etc. Essa é uma pequena parte do meu autoconhecimento, tá? Autoconhecimento para mim, então, é conhecer o meu ambiente, conhecer os meus relacionamentos, conhecer o meu mundo, conhecer a minha cultura, conhecer a minha sociedade, etc. Então, assim, a gente pode ver por essas duas vertentes, né? Se a gente está focando num autoconhecimento, onde a gente está focando no nosso eu, ou no autoconhecimento que a gente está focando no mundo, tá? Hoje, o meu vídeo vai ser mais focado pro autoconhecimento pessoal, né? No sentido de eu, Cleo, e você, né? Primeiramente, por que é importante a gente se autoconhecer, tá? Isso tem um benefício visível em todas as áreas da nossa vida, primeiramente, porque quanto mais informação a gente absorve sobre o meio em que a gente vive, mais a gente consegue se movimentar de uma forma mais fluida nesse meio, digamos assim, né? Se eu tenho autoconhecimento, eu consigo me relacionar melhor com as pessoas da minha vida. Se eu tenho autoconhecimento, eu consigo escolher uma profissão melhor, eu consigo escolher uma área melhor no meu trabalho, etc. Se eu tenho autoconhecimento, eu posso cuidar melhor da minha saúde, etc, né? Eu vou falar sobre a importância nessas três áreas da vida, né? Que são as mais importantes, né, da nossa vida, os nossos relacionamentos, aquilo que a gente expressa no mundo, né? Nossa vida profissional, nossa arte no mundo e a nossa saúde, certo? Então, assim, e as técnicas, elas vão meio que conversar com essas áreas, né? Mas elas servem para absolutamente todas as áreas da vida. Vamos lá. Começando pela saúde, né? Se eu tenho autoconhecimento, eu consigo saber qual é o tipo de alimentação que faz bem pro meu corpo, quantas horas de sono eu preciso, qual o tipo de exercício que eu gosto de fazer, pensando que nem todo mundo nasceu para academia, né? E hoje em dia, nesse momento, a gente nem isso, a maioria pelo menos, não tem, né? Então, como que o meu corpo gosta de se mexer? É dançando? É me alongando? É pegando peso? Não sei, inúmeras formas de se movimentar nesse momento, e para eu saber qual que é a melhor para mim, eu preciso me autoconhecer, né? Saúde mental. Do que eu gosto de alimentar a minha alma, digamos assim? Do que eu gosto de ler? Quais músicas eu gosto de ouvir? Qual série eu gosto de assistir? Com quais pessoas eu gosto de conversar, etc, né? Saúde física, falei, saúde mental e saúde emocional, tá tudo isso envolvido, né? E indo para a área profissional, a mesma coisa. A gente tá vivendo um momento que a gente tá repensando as nossas profissões, né? Muita gente tá em casa descobrindo agora novas formas de trabalhar, né? Novas formas que antes a gente não tinha imaginado. E antes disso, né, quando o mundo ainda era o mundo que a gente conhecia, que não voltará a ser, nesse mundo que a gente está acostumado a viver, a gente em algum momento fez vestibular, né? Às vezes a gente seguiu um conselho de alguém da nossa família, às vezes a gente seguiu uma intuição, às vezes a gente seguiu algo que a gente achou que a gente fosse gostar, etc. E estávamos lá nós nas nossas profissões de até então.
ou no nosso trabalho que surgiu no momento, etc. E vivendo a nossa vida, entre aspas, no automático nesse sentido também, né? E agora, como a gente tá... Se naquela época a gente tivesse um grau alto de autoconhecimento, a gente poderia ter feito uma escolha mais consciente em relação ao que a gente faria no mundo, o que a gente faria na nossa vida profissional, certo? Então, como a gente tinha 17, 18 anos e etc., às vezes a gente não tinha muito esse autoconhecimento, né? Então, acabou que a gente escolheu aquilo que ele rolou e é isso. Muita gente foi no caminho certo, muita gente foi no caminho errado. E se a gente parar pra pensar, um pouco antes dessa reviravolta ter tomado, muita gente no mundo inteiro estava repensando o que estava fazendo no mundo, né? As pessoas estavam pedindo demissão do emprego, indo fazer uma viagem longa, buscando técnicas e práticas de autoconhecimento, buscando ajuda terapêutica, buscando novos conhecimentos, novos cursos, novas faculdades, etc. Porque a gente está vivendo esse momento de transição planetária e isso automaticamente a gente vai ter uma revolução interna também, né? Não tem como o mundo mudar se a gente não mudar por dentro, pensando que o mundo é uma projeção do que a gente é. Então, acontece na via de mão dupla. Tanto o mundo muda a gente, tanto ao contrário, a gente muda e o mundo muda junto com a gente. Então, agora que a gente está em casa, que a gente está aqui refletindo sobre a vida, tem muito tempo para isso, temos liberdade para ter ócio criativo. Agora a gente pode repensar o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, novas formas de fazer o que a gente fazia e que se pá a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? Então, ter autoconhecimento nesse momento é essencial, porque quando você descobre o que você gosta de fazer, e hoje em dia a internet permitiu a gente trabalhar com o que a gente ama, né? Não só a internet, mas tecnologia de forma geral, né? E especialmente nesse momento, ou criar uma profissão paralela que a gente tem, enfim, hoje em dia a gente é muito livre pra isso. E pra gente fazer o que a gente quer, gente, nem todo mundo nasceu pra fazer vídeo, nem todo mundo nasceu pra trabalhar pelo Instagram, nem todo mundo nasceu pra dar aula online, etc. Mas estamos sendo obrigados a fazer isso agora, né? E querendo ou não a gente seguir esse caminho na nossa vida, a gente vai passar por ele. E a gente pode aproveitar esse momento pra aprender e acrescentar para nossa prática quando a gente puder já estar junto de novo, certo? Então, autoconhecimento. O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de falar? O que eu faria se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu tivesse todas as minhas necessidades atendidas e se eu fosse para todo sempre provido, né? É a pergunta que a gente pode se fazer. O que a gente faria? E, geralmente, nosso primeiro impulso é pensar e dizer eu iria ficar viajando, comendo as melhores comidas, fazendo os melhores cursos que eu quisesse, dançando, etc. A gente iria fazer... eu iria fazer nada, eu iria descansar. Mas... isso daí é uma ilusão da nossa cabeça, né? É algo que a gente tem necessidade de criar no mundo. A gente tem necessidade de fazer alguma coisa, se expressar no mundo. Então, o nosso trabalho, ele é para ser isso. Ele é para ser uma extensão do que a gente é, né? Uma expressão do nosso ser. Então, quando a gente se autoconhece, a gente pode criar algo que seja mais ressonante com o que a gente é, certo? Então, vai ser um trabalho que vai ser engrandecedor pra gente, né? Divertido pra gente e pras pessoas, porque pensa nas pessoas que você ama de todas as áreas. Os médicos que você ama, os cantores que você ama, os youtubers que você ama, etc. Quem você mais ama, provavelmente são pessoas que amam aquilo que estão fazendo, que fazem aquilo com gosto. E para elas chegarem... Claro que tem gente que a vida deu um presente que a pessoa não teve esse momento de busca de autoconhecimento, né? Tem gente que já nasceu na própria profissão, então são casos à parte, né? Mas pensando na maioria que fica se perguntando qual é o meu propósito? O que eu vou fazer no mundo, etc. Pensando nessas pessoas é que eu tô falando isso. Você se autoconhecer, você pode escolher mais conscientemente aquilo que você vai querer fazer. E o seu trabalho vai fluir de forma natural, né? Essa é a questão.
E o último pilar, né, que o autoconhecimento favorece muito é os relacionamentos, o pilar do relacionamento. Por quê? Como eu tava falando, né? Se eu me conheço, eu posso escolher a minha atitude em relação àquela pessoa que me desafiou de alguma maneira. Se eu me conheço, eu sei qual é a melhor forma que eu tenho, né? Qual a melhor ferramenta de comunicação que eu tenho? Qual a melhor forma que eu posso me comunicar com aquela pessoa, né? E tem aquela outra coisa que eu falei, o fato de o mundo é um reflexo do que a gente é uma projeção nossa. Então aquela pessoa que tá na nossa frente, ela é uma projeção nossa e ela deve e pode, deve ser vista como um espelho, tá? Temos a forte tendência de projetar nas pessoas mais próximas aquilo que a gente é. Na verdade, não é uma tendência. A realidade é que as pessoas são projeções nossas, né? E, enfim, se eu vejo aquela pessoa como um espelho, claro, sendo que ela é com a individualidade dela, mas se eu a vejo como meu espelho, eu aprendo sobre mim, eu me autoconheço, né? Como assim? Vou explicar. O que a gente geralmente projeta nas pessoas? As nossas sombras, né? O que é a nossa sombra? Nossa sombra é tudo aquilo que tá no nosso inconsciente que a gente rejeita, que a gente não quer demonstrar, que a gente acha que é feio, errado, sujo, problemático e a gente não quer expressar aquilo no mundo, né? A gente não quer ser o negativo, a gente não quer ser o arrogante, a gente não quer ser o egoísta, a gente não quer ser o raivoso, a gente não quer ser o orgulhoso, etc. Então, e todos nós temos a nossa sombra, todos nós somos seres duais e expressamos as duas polaridades, tenho tanto o meu lado luz quanto o meu lado sombra, o meu lado monstra, né? Que eu vou expressar no mundo, ele precisa ser expresso, né? Que seja pela minha profissão, que seja por uma forma de arte, que seja por um movimento físico, eu preciso expressar a minha sombra. E se eu não acolho a minha sombra, não abraço aquilo que eu sou de, entre aspas, negativo, aquilo fica na sombra e aquilo fica ali tendo uma energia própria para agir na minha vida sem o meu controle, né? Então, se eu sou uma pessoa extremamente arrogante, e eu acho isso a pior coisa da vida, eu acho horrível, eu não deveria ser arrogante, o que vai me acontecer? Eu vou encontrar na minha vida uma pessoa que é extremamente arrogante. E eu vou olhar pra ela e vou falar assim, nossa, que pessoa arrogante, que pessoa metida, como assim essa pessoa é assim, sabe? Isso me incomoda muito. Quanto mais incomoda, mais a gente tem aquilo dentro da gente. Isso daí é algo que a gente tem que manter em mente sempre, ser sempre lembrado disso, nos lembrar sempre disso, porque a gente esquece, né? Quando é uma pessoa, às vezes é fácil a gente se espelhar na pessoa. Às vezes eu tenho aquele amigo que é uma simpatia de pessoa, é o menino mais simpático que eu já vi na minha vida. E eu adoro aquilo nele, porque eu tenho a simpatia dentro de mim. Às vezes em forma de semente, às vezes eu já expresso uma super simpatia. Eu acho aquilo legal, eu admiro, então eu vejo ele facilmente como meu espelho. Mas daí se eu vejo uma pessoa tímida, super introvertida e insegura, algo assim, eu olho aquela pessoa e eu falo, ou eu penso, puxa, coitada, olha só como uma pessoa não tem segurança de si, ou eu, entre aspas, tá, gente? Vocês estão entendendo, né? Ou eu olho pra aquela pessoa e penso, credo, tenha segurança, levanta daí, pelo amor de Deus, assim não dá. E o fato daquilo me incomodar significa que eu tenho a insegurança, a timidez, a introspecção não saudável, digamos assim, dentro de mim. E aquela pessoa, ela tem um papel na minha vida de me mostrar isso, né? Tem uma frase que eu levo em mente sempre que é: se algum dia você pisar em um espinho passando por um jardim, não esqueça de agradecer, né? Significa que aquela pessoa, ou aquele evento, ou aquela situação que me incomoda extremamente, ela está me dando a oportunidade de conhecer aquilo que está dentro de mim para eu poder expressar algo melhor no mundo, né?
Então, indo para as técnicas, a minha primeira técnica vai ser sobre isso, a técnica do espelho, tá? Que é a técnica de você lembrar todos os dias que as pessoas que estão ao seu redor são seus espelhos, né? E isso não é só você que tá em casa com a sua família, ou que você tá em casa com o seu cachorro, ou que você tá 100% sozinho em casa. São as pessoas que você segue no Instagram e você mais dá a sua atenção. São as pessoas que você mais fala no WhatsApp, são as pessoas que estão mais próximas de você, né? No sentido de intimidade. Essas pessoas, elas são nossos espelhos. Todas são, tá? Desde o motorista do ônibus que você entrou no outro dia, desde o seu marido, né? Essa pessoa, ela é teu espelho. Então a técnica é olhar para a pessoa como um espelho e ver aquilo que você não está vendo em você, tá? Ou às vezes está vendo, mas não tanto. E não pense que uma vez basta. Não, a pessoa, ela tem uma missão na sua vida de te mostrar com ricos detalhes quem você é nesse sentido. Então, assim, e tem mais. Às vezes, por exemplo, uma mulher que tem 5 relacionamentos e em todas as relações dela, o marido faleceu e ela ficou viúva. A questão é, quem é a única constante nessas relações, né? É a mulher. Então, assim, se os 5 maridos dela morreram, significa que algo nela está criando aquela situação na vida dela, né? E pode ser uma coisa agradável. A mulher casou 5 vezes, teve 5 bons relacionamentos na vida dela e todos os maridos dela eram ótimos companheiros, ótimos cozinheiros, ótimos viajantes, etc, né? E ela criou sempre esses relacionamentos na vida dela, que duraram o tempo que tiveram que durar e se foram, mas sempre mais ou menos ali naquele sentido positivo, entre aspas. Tudo isso para dizer que a gente tem os nossos padrões internos e as pessoas da nossa vida estão ali para mostrar esses padrões pra gente também, né? Então, eu tô muito incomodada, eu tô aqui tendo que conviver 24 horas por 7 com meu irmão, e o meu irmão é um cara muito egoísta. O meu irmão é insuportavelmente egoísta, ele não gosta que eu pegue nada dele, que eu coma nada que ele tenha comprado pra ele não gosta de saber da minha vida, ele não... Enfim, é uma pessoa super desagradável nesse sentido pra mim. E eu não, eu acho que o egoísmo é algo, poxa, horrível. Eu sou super altruísta, eu ajudo todo mundo, tudo que é meu é de todo mundo, então eu sou dessas. Onde tá o egoísmo em mim? Eis a questão. Onde eu tenho egoísmo e eu não quero ver? Porque outra coisa que a gente sempre precisa manter em mente é: a gente é feito de opostos. Tudo que a gente expressa no positivo, a gente tem como semente o negativo dentro da gente, tá? E vice-versa. Então, é uma questão de autoconhecimento, a gente entender que as pessoas na nossa vida têm esse papel pra gente poder ter relacionamentos mais ricos e pra gente poder aproveitar esse relacionamento pra gente crescer, certo? E já que a pessoa... Agora, a gente tá vivendo esse momento que a pessoa tá ali sempre perto da gente, por que não a gente não fazer esse momento como um intensivão pra se autoconhecer, nesse sentido, observando as pessoas ao nosso redor, né? Beleza, essa foi a primeira técnica. A segunda técnica é se observar em um vídeo, tá? Essa técnica, ela é mais, né, mais pro dia a dia, assim, no sentido de você conseguir enxergar... Por exemplo, eu tô fazendo isso agora com esse vídeo. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, que é um vídeo que eu tô tomando de uma vez só, eu liguei e tô falando pra câmera, eu vou ver os meus maneirismos, os meus vícios de linguagem, o meu padrão de pensamento, a minha linha de raciocínio, a minha pronúncia das palavras, o quanto eu falo aquilo que eu tô pensando... Enfim, eu vou aprender sobre a minha oratória, eu vou aprender várias coisas sobre mim gravando um vídeo comigo falando. E é uma dica que eu dou também, se você estiver em casa. Se você tiver vontade de gravar vídeos, botar no Instagram ou no YouTube,
legal. Se não, faz pra você mesmo, sabe? Faz pra você mesmo. Esse momento, várias pessoas estão tendo várias ideias sobre como viver melhor nesse momento de quarentena. Então é um momento que muita gente tá fazendo live, muita gente tá fazendo vídeo, gente que nunca fez vídeo, sempre teve vergonha, mas poxa, eu descobri uma maneira de treinar o meu cachorro em casa sem precisar sair de casa. Eu vou mostrar isso pro mundo, porque pode ser útil para um casal de idosos que não pode sair, tem um cachorrinho lá em casa que gostaria de passear, entendeu? Então, usando essa técnica de fazer vídeos para o autoconhecimento, a gente pode também contribuir com o mundo nesse momento, de alguma forma, mesmo que seja um vídeo único. Beleza. Terceira técnica, então, será o journaling, que é diário. Diário, gente, normal. Eu tenho um hábito de escrever no meu diário todos os dias. Sempre eu acordo, faço meu café, vou escrever no meu diário. E é um hábito que eu adquiri. Eu fazia quando eu era criança, mas larguei por vários anos e readquiri lá por 2015, 2016, por estar passando... Desculpa, gente. Continuando. Vamos lá. Só um minutinho. Ok, continuando. Tava passando por um momento difícil na minha vida e comecei a fazer o diário como uma forma de autoconhecimento, né? Aprendi, não me lembro quem eu seguia na época, alguma youtuber que me disse que isso era muito útil pro autoconhecimento e eu voltei a esse hábito que eu tinha de escrever. E assim, no início, no primeiro diário, ele era um caderno, né, físico, e eu escrevia esporadicamente. Depois eu fui pegando gosto para aquilo e escrevi vários cadernos e depois eu mudei para fazer pelo computador, né? Porque assim eu posso salvar em nuvem e nunca vou precisar ficar carregando 80 mil cadernos comigo pela vida, né? Além de ser mais difícil que alguém pegue e leia. Não é porque enfim, não é porque tem algo de secreto. A questão é extremamente pessoal. No meu diário eu escrevo pensamentos automáticos, pensamentos automáticos, assim, dos piores, tá? Vou dar um exemplo bobo. Um dia eu tava andando... E essa história é verídica. Um dia eu tava andando na rua e... um cara de moto, ele acelerou na minha direção e... Ele me deu um susto de propósito. Ele ficou rindo e tal. E na hora, o pensamento que me veio foi... Ah, idiota, tomara que caia. E eu falei... Gente, vocês, a maioria, né, não me conhece. Mas eu jamais desejaria que alguém caísse da moto. Isso daí é óbvio pra mim, né? Eu quero deixar bem claro isso pra vocês também. Eu jamais desejaria o mal de alguém dessa forma. De forma alguma, na verdade. Mas foi o pensamento que me veio. E eu me surpreendi com aquele pensamento que tinha uma energia própria. Que falou por si. Falei, gente... Que doido isso! Então eu escrevo isso no meu diário, reflexões que eu tenho, algo acontece na minha vida e eu tô engasgada com aquilo, eu gostaria de gritar na cara de uma pessoa alguma coisa. Antes de gritar, eu posso até tomar a decisão consciente de falar pra pessoa, mas primeiro eu vou escrever sobre aquilo e vou refletir sobre aquilo, né? E aquilo, o pensamento da gente, ele é bem livre, certo? Então, às vezes, a gente tá com o pensamento muito solto e não consegue concatenar as nossas ideias. Ainda mais nesse momento que a gente tá muito no Instagram, muito em casa, e sobre isso eu preciso fazer um outro vídeo inteiro pra falar, né? Tendo, às vezes, ansiedade, etc. Então, os nossos pensamentos estão acelerados. Quando a gente escreve, a gente faz um download de pensamentos e aquilo acalma a nossa mente, né? E pode, além de ser um diário, pode ser uma carta para alguém que você gostaria de desabafar. Não sei, para o seu avô que já faleceu, para o seu pai, para a sua esposa, para qualquer pessoa, você pode escrever uma carta. Fazer uma lista antes de dormir daquilo que você deseja fazer no dia seguinte para aquilo sair da sua cabeça. Enfim, é download, gente. E é muito útil pro autoconhecimento, porque além de você de ver aquilo que no pensamento estava muito abstrato, a gente consegue depois voltar e ler aquilo que a gente estava pensando há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Isso é bem interessante pra gente se autoconhecer, conhecer nossos padrões, nos conhecer, né? Beleza.
E tá, já falei então a técnica do espelho, a técnica do diário e a técnica de se observar em um vídeo, tá? A quarta técnica vai ser feedback construtivo, tá? E essa eu vou falar rapidinho porque eu já estou quase sem tempo. Feedback construtivo é você pedir para as pessoas ao seu redor feedback sobre você, né? Ou você prestar atenção nos feedbacks que as pessoas automaticamente te dão. Ou você fazer terapia e pedir para o seu psicólogo um feedback construtivo sobre você, sobre seu comportamento, né? Sobre algo específico que você queira. É você buscar no outro, literalmente, verbalizado, aquilo que você quer saber sobre você. Porque às vezes o outro tem uma visão da gente que a gente não percebe, não tem noção e que pode contribuir, tá? E a última técnica é uma técnica de... é meio respiração, meio meditação. Eu diria que é uma respiração meditativa, tá? Essa técnica é... Bom, gente, exercício de respiração é algo que faz parte da minha vida, tá? A gente, nesse momento, a gente tem que focar muito em cuidar da nossa saúde e todo mundo sabe que a gente precisa comer bem, movimentar o nosso corpo, dormir bem. Essas três coisas a nossa sociedade tá falando pra gente o tempo inteiro. O que a nossa sociedade esquece de falar é respirar bem importa, tá? Então, junto com o sono, alimentação e exercício, vem a respiração. Então, respirar profundamente e fazer exercícios de respiração como uma prática diária, tá? Esse que eu ensino para muita gente, muito paciente com pessoas aleatórias da vida com questão de ansiedade, é uma respiração super simples, mas não pense que ela é fraca por ser simples, não. Ela é de extrema importância e de acrescenta extremamente na nossa vida, tá? Então ela é assim: inspira, o ar entra contando até 4. Segura contando até 4. Solta contando até 4. Segura com o pulmão vazio, contando até 4. Aí vai, inspira de novo. Segura. Segura. É isso. 4 vezes, no mínimo. Mas você pode fazer 80 mil vezes, à vontade. Enfim, não vou falar aqui dos benefícios da respiração. Faço um outro vídeo dizendo sobre isso também. São muitos, né? É mais importante do que muita gente imagina. E nesse sentido, só acrescentando a essa prática, eu vou pedir para vocês fazerem e a contagem de 1, 2, 3, 4, ela seja medida pelas batidas do seu coração. Então, se você inspirou e você segurou, você sente seu coração. 1, 2, 3, 4. Soltando, você sente o seu coração. 1, 2, 3, 4. E por aí vai, assim por diante. Então, 4 ciclos das respirações. Inspira, segura, solta, segura e assim vai. Por mais esse ciclo, né? E contando através das batidas do nosso coração. Porque assim fica uma meditação em movimento, digamos assim, né? E aumenta a concentração, aumenta os índices de oxigênio no cérebro, aumenta a calma, a paz interior. Enfim, gente, são muitos benefícios, tá? Vale por horas de sono, né? E descansa o corpo, faz a sua mente ficar mais calma e, principalmente, aumenta o seu autoconhecimento, tá? A meditação é uma ferramenta de autoconhecimento, porque aí você vai entender sobre a sua consciência, tá? Meditação, ela serve para autoconhecimento nesse sentido. E a respiração também, né? Além de você conhecer sobre o seu próprio corpo, você vai conhecer também sobre a sua psique, tá? Então é isso, gente. Essas são as técnicas. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Até a próxima.